Olá, que bom ter a sua audiência aqui no canal Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto com a análise de hoje. A pergunta é quente. Em caso de reajuste abusivo em plano de saúde, o prazo para reclamar na justiça, a prescrição, muda dependendo do contrato? Para responder, a gente vai mergulhar numa decisão bem importante do STJ. É a petição 12.602-DF. Ela deu uma boa sacudida no tema repetitivo 610. Exatamente. E esse tema, olha, mexe diretamente com a vida de muita gente que tem plano de saúde. O STJ, lá no tema 610, já tinha definido uma tese, né? Que diz assim: na vigência dos contratos de plano de saúde ou seguro-saúde, a ação para pedir a devolução de dinheiro por causa de cláusula de reajuste nula, bom, ela prescreve em 20 anos se for pelo Código Civil antigo, de 1916, ou então em 3 anos, se for pelo Código Civil de 2002, aplicando o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4. E claro, tem que ver a regra de transição entre os códigos lá no artigo 2028. Peraí então, 20 anos ou 3 anos? Parece uma diferença enorme, por que isso? Fica meio confuso, né? A diferença vem da lei que valia na época que o contrato foi assinado e dessa regra de transição que você mencionou. Os 20 anos, esse prazo mais longo, era o prazo geral do Código de 16. Já os 3 anos do Código atual de 2002, ele é bem específico. É o prazo para pedir ressarcimento por enriquecimento sem causa. O STJ entendeu que quando a operadora cobra um reajuste baseado em uma cláusula nula, ela está recebendo a mais sem motivo justo. Enriquecimento sem causa. Daí o prazo de 3 anos. Ah, entendi a lógica agora. Essa definição do tema 610, mesmo parecendo sólida, foi questionada recentemente, não foi? Eu lembro de uma movimentação para tentar aplicar um prazo diferente. Aquele prazo geral de 10 anos que o STJ usou num caso famoso de telefonia, o RSP 1.523.744. Uma proposta de revisão do tema 610 surgiu defendendo aplicar os 10 anos. A ideia era buscar mais isonomia, mais segurança jurídica, sabe? Alinhar com o caso da telefonia, que tratava de devolução de valores cobrados indevidamente, também no contexto de contrato. E por que não colou? O que fez o STJ bater o pé e manter os 3 anos especificamente para os planos de saúde? Olha, aí é que tá o pulo do gato da decisão. Foi a distinção que a segunda seção fez. Eles foram bem cuidadosos. No caso da telefonia, a briga era por serviços que a pessoa nunca contratou. Tipo, uma cobrança que apareceu do nada, sem base nenhuma no contrato. Certo, uma cobrança totalmente fora do que foi combinado. Isso. Já nos planos de saúde, no tema 610, a discussão é outra. A gente tá falando da nulidade de uma cláusula de reajuste que tá lá, escrita no contrato. A cláusula existe, faz parte do acordo, mas ela pode ser considerada abusiva e ilegal. Sacou a diferença? Num caso, falta o próprio acordo para aquela cobrança específica. No outro, o acordo existe, mas uma parte dele é que está sendo questionada. Exatamente. O STJ disse, são situações juridicamente diferentes. A ação do tema 610 quer primeiro declarar que a cláusula não vale, para depois pedir de volta o que foi pago a mais por causa dela. Isso é um enriquecimento sem causa, prazo de 3 anos. No caso da telefonia, a discussão sobre os 10 anos era mais ampla, sobre a obrigação contratual geral. Por isso, a maioria no STJ achou melhor manter o tema 610 do jeito que estava, reforçando essa especificidade dos planos de saúde. Tá claro. Então, vamos traduzir isso para a prática. O que isso significa para o consumidor que tem lá seu plano de saúde, o contrato está valendo, e de repente vem um reajuste que parece absurdo? Significa o seguinte: se essa pessoa quiser ir para a justiça para dizer essa cláusula de reajuste é nula e pedir de volta o dinheiro que pagou a mais por causa dela, o prazo para fazer isso continua sendo o do tema 610. São 3 anos, contados de cada pagamento que considera indevido, se o contrato for da época do Código Civil de 2002. Ou, claro, 20 anos, se for um contrato bem antigo, lá da época do Código de 1916, por causa da regra de transição. O prazo geral de 10 anos, para essa situação específica, não se aplica. Perfeito. Então, resumindo a história toda. Para questionar na justiça cláusulas de reajuste que parecem abusivas em planos de saúde que ainda estão ativos, o prazo para pedir a devolução do que foi pago a mais é esse específico. 3 anos pelo Código atual ou 20 anos pelo antigo, dependendo da regra de transição. E esse julgado que discutimos, a petição 12.602-DF, que reafirmou o tema 610, está tudo detalhadinho lá no informativo de jurisprudência número 763 do STJ. Quer mais análises como essa? Tem muito mais conteúdo esperando aqui no canal Juris 360 Lab. É só se inscrever e, claro, não esquece de deixar aquele like pra gente. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Juris 360 Lab.